Nesses próximos minutos, a ideia é mostrar para os senhores dados da literatura sobre a frequência cardíaca como um alvo terapêutico, e inserindo, nesse contexto, o manuseio da insuficiência cardíaca na prática clínica. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. E eu começo, então, falando sobre a importância das doenças cardiovasculares no contexto das hospitalizações pelo SUS. E se a gente olhar esses dados, né, a doença cardiovascular, aponta aqui, doença cardiovascular, está aqui. Antes das doenças cardiovasculares, eu tenho parto, complicações de gravidez e parto e fraturas. E as doenças cardiovasculares, de fato, são as doenças mais prevalentes. E quando eu olho na parte de baixo, paciente com mais de 60 anos, as doenças cardiovasculares estão no topo como causa de hospitalização no sistema público de saúde, mostrando a relevância. E a insuficiência cardíaca, que é a primeira coluna em verde, não é fácil contar com isso aqui, viu? A primeira coluna em verde, como sendo das causas cardiovasculares a causa mais frequente. Esses são os dados do registro brasileiro, no qual o professor Denilson Albuquerque é o investigador principal, e essa é a realidade dos nossos pacientes, né, em termos de mortalidade cardiovascular, mortalidade total e rehospitalização. Isso eles podem ver os números como são muito elevados. Aqui em 6 meses e aqui 3 meses, mortalidade cardiovascular quase 20%, mortalidade total 25% e rehospitalização 36%. São números extremamente elevados e que mostram a importância da abordagem e do tratamento da insuficiência cardíaca. E nesse mesmo registro, aqui a gente mostra como os pacientes são tratados pelos centros. E lembrar que no registro do BRIEF, a maior parte dos centros participantes eram centros de referência de insuficiência cardíaca. E vocês podem observar que o percentual de tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, em termos de tipo de medicamento, aqui beta-bloqueador, no baseline 59%, inibidor da ECA 45%, BRA 23%, nitrato hidralazina, diurético, que na verdade é o mais prevalente, mais de 90% dos pacientes são tratados com diurético, e digital 32%. E vocês observem que depois de 1 ano de acompanhamento, o paciente tem alta, com um percentual um pouquinho maior, mas depois que o paciente recebe alta, geralmente essa prescrição não é modificada, mostrando a inércia terapêutica que geralmente a gente tem em relação ao ajuste farmacológico. Aquilo que o paciente recebe alta, geralmente, é a prescrição que o paciente vai levar. E por isso é importante a gente ter atenção nesse momento da alta hospitalar. E quando a gente trata um paciente com insuficiência cardíaca, esse é um quadro extraído do livro que a Socerge lançou no Congresso esse ano, um manual de tratamento de insuficiência cardíaca, e aqui seriam as principais metas. Então, melhorar sinais e sintomas, melhorar a qualidade de vida, capacidade funcional, prevenindo a hospitalização e aumentando a sobrevida. Obviamente que o objetivo final é esse, redução de morbidade, mortalidade e melhora de qualidade de vida. Mas nem todas as intervenções têm todos esses predicados. E como é que a gente deve tratar os nossos pacientes? Com a terapia com esquema tríplice, que é um esquema que as principais diretrizes, tanto a brasileira quanto as internacionais, recomendam no tratamento da insuficiência cardíaca. A gente usar um inibidor da ECA, um beta-bloqueador e um antagonista dos receptores de mineralocorticoides. Os pacientes estando ainda sintomáticos com esse esquema tríplice, a gente, então, usaria outras intervenções. E, em termos farmacológicos, o que a gente tem disponível, a ivabradina, publicação de 2010, e o sacubitril/valsartan, publicação de 2014. Mas o que importa é a gente saber se o nosso paciente está, de fato, bem tratado e se eu estou seguindo essas diretrizes. Será que eu estou, de fato, fazendo isso? Né? E eu vou mostrar, então, para os senhores um pouquinho desse racional da frequência cardíaca. Porque quando a gente trata, por exemplo, um paciente com diabetes, a gente tem aquele alvo da glicemia, da hemoglobina glicada. Quando eu trato a dislipidemia, eu tenho um alvo de LDL, um alvo de HDL. E na insuficiência cardíaca, a gente não tem um marcador. Mas parece que a frequência cardíaca, e eu vou mostrar para os senhores com dados, vários dados de literatura, parece ser um marcador extremamente relevante no cenário da insuficiência cardíaca. Então, esse é um artigo muito interessante que faz uma revisão sobre a frequência cardíaca e vários cenários na medicina, não só
na insuficiência cardíaca. E ele coloca aqui, então, no centro a frequência cardíaca, levando, então, a um agravamento da insuficiência cardíaca e a todo um ciclo de outros fenômenos que podem decorrer dessas alterações relacionadas à frequência cardíaca. E em relação especificamente à insuficiência cardíaca, é o único cenário no momento onde a gente tem evidências mostrando que o controle da frequência tem algum ganho de benefício, tanto de redução de morbidade quanto de redução de mortalidade. Em outros cenários, essas informações a gente ainda não tem dados relevantes. E vocês podem notar aqui que tem trabalhos em câncer, em AVC, em doença renal, em doença pulmonar, em disfunção multiorgânica. Em todos esses cenários, a frequência cardíaca tem um papel relevante em termos de agravamento e de morbimortalidade. O que a gente tem já de dados positivos? Então, eu trago aqui para os senhores um dado do estudo SHIFT do grupo placebo. Tá? Então, o SHIFT foi randomizado, os pacientes foram randomizados para placebo e vabradina. No subgrupo de placebo, que foi metade da casuística, vocês observem aqui, em relação, quanto maior a frequência, que maior que 87, e aqui embaixo, entre 70 e 72, quanto maior a frequência, maior a possibilidade dos desfechos combinados. E isso se repete para a mortalidade, para a rehospitalização e para outros desfechos analisados. E existe um aumento do risco, em torno de 15%, para cada incremento de 5 batimentos da frequência cardíaca, que é um dado extremamente relevante. Quando eu analiso essa frequência cardíaca basal, ela é um preditor de desfechos no grupo placebo, eu posso observar aqui com bastante atenção em termos de mortalidade, né? Mortalidade por todas as causas aqui, mortalidade cardiovascular e morte por insuficiência cardíaca. Se vocês observar aqui os dados relacionados à análise estatística, para frequências acima de 80, em mortalidade por todas as causas, existe um benefício. Mortalidade cardiovascular também acima de 80, e mortalidade por insuficiência cardíaca acima de 75, mostrando que talvez a gente devesse olhar um pouco mais de detalhe para essa questão da frequência cardíaca nos pacientes de insuficiência cardíaca. E aqui no grupo ivabradina, obviamente as frequências cardíacas aqui são menores, porque aqui o doente tinha uma intervenção farmacológica, e mesmo quando eu estratifico por frequência cardíaca em quem recebeu a droga, quem tinha frequência mais elevada também continua tendo mais desfecho clínico do que aqueles que controlaram a sua frequência cardíaca, mostrando a importância e a reprodução do que foi visto no grupo placebo. Quando eu analiso detalhadamente aqui o desfecho primário, hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular por faixas de frequência cardíaca, vocês podem observar que para indivíduos com frequência cardíaca maior do que 87, o benefício acontece em todos os cenários. Isso falando em dados em termos de 28 dias de avaliação. Conforme eu vou diminuindo essa frequência, esse benefício vai se perdendo, porque, de fato, na verdade, a frequência cardíaca maior é que causa o dano para esses indivíduos com insuficiência cardíaca. E essa informação de frequência cardíaca não tem só do SHIFT. Então, eu trago aqui um exemplo do estudo Everest, que foi um estudo com tolvaptan, um aquarético, um antagonista da vasopressina, onde ele também avaliou a significância prognóstica da frequência cardíaca nesses pacientes com insuficiência cardíaca. E vocês observem que numa análise de 1 semana e numa análise de 4 semanas, que quanto maior a frequência cardíaca, maiores os desfechos de morbidade e de mortalidade nesses indivíduos. Numa subanálise do SHIFT, feita em pacientes sem beta-bloqueadores, que era um N extremamente pequeno de pacientes, mas tinha alguns pacientes que tinham contraindicação absoluta, principalmente por doença pulmonar mais grave, uma análise pós-ROC. Né? Nesses pacientes que tinham intolerância ao beta por algum motivo, o desfecho de mortalidade cardiovascular ele foi alcançado nesse subgrupo, mostrando o potencial benefício dessa droga no cenário da insuficiência cardíaca. Um outro cenário onde a frequência cardíaca também foi demonstrada, o impacto negativo, foi no estudo Ascend Heart Failure, que foi um estudo com nesiritide, e eles fizeram uma comparação em pacientes que tiveram alta com frequência acima de 70 ou frequência menor do que 70, e aqui eles estratificaram
menor do que 69 e maior do que 90. E vocês observam que quando estratifica por frequência cardíaca, também no cenário do Ascend, que é um cenário de pacientes com IC aguda, a frequência cardíaca também é um preditor de mortalidade nesses indivíduos. E isso se repete nesse outro trabalho, no OnTarget, no Transcend, uma análise de pacientes. A frequência cardíaca está associada com risco maior de eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas em pacientes com doença cardiovascular crônica estável. E vocês observem que em todos os cenários, o aumento da frequência cardíaca demonstra um maior risco de desfechos negativos. Isso se reproduz aqui em termos de estratificação, de quanto maior a frequência cardíaca, maior a probabilidade de desfecho. Então, todos os trabalhos em cenários de doenças cardiovasculares, quando você analisa a frequência cardíaca, o que se mostrou no estudo SHIFT também se reproduz em outros cenários da cardiologia. Baseado em todas essas informações de literatura, essa publicação extremamente interessante, publicada no ano passado no International Journal of Cardiology, ela propõe esse fluxograma para tratar os pacientes com insuficiência cardíaca com a meta da frequência cardíaca. E, obviamente, que é o que o fluxograma das diretrizes fala, o paciente que está tomando o esquema tríplice, incluindo beta-bloqueador, frequência cardíaca acima de 70 em ritmo sinusal e já otimizado em termos de beta-bloqueador, se tem espaço, você então associaria a ivabradina, que é justamente o que as diretrizes mostram. Essa outra publicação, também extraída do SHIFT, eles fizeram uma análise, o SHIFT foi desenhado para frequência acima de 70. E aqui eles estratificaram frequência maior do que 75 e menor do que 75. E vocês observem que quando eu observo apenas os indivíduos com menos de 75, eu não tenho nenhum benefício nos desfechos. Mas quando eu pego só os doentes com frequência maior do que 75, eu tenho um benefício tanto em mortalidade cardiovascular quanto em desfechos combinados, mostrando que talvez a frequência cardíaca de 70, como um corte do SHIFT, tenha contribuído para o resultado não tão positivo em relação à mortalidade cardiovascular para a frequência de 70, porque talvez a frequência de 70 ainda não seja o corte ideal, talvez o 75 fosse o corte mais adequado. E isso é bem demonstrado aqui, numa outra tabela, todos os dados relacionados à mortalidade cardiovascular, mortalidade por todas as causas e mortalidade por insuficiência cardíaca. Em todos os cenários, a frequência de 75 mostra que é um preditor de benefício do medicamento. E uma crítica que é muito feita ao protocolo, ao estudo SHIFT, é que no estudo SHIFT a dose do beta-bloqueador era uma dose inadequada. Não era a dose recomendada pelos estudos clínicos. E será que, de fato, os estudos clínicos usam as doses principais? Quando a gente teve a publicação do Paradigm, com o sacubitril/valsartan, foi uma das grandes críticas ao estudo Paradigm, que talvez a dose do IECA não fosse a dose mais utilizada, a dose alvo máxima. E mostrou-se no Paradigm que o estudo usou uma dose de 18,9 miligramas de enalapril, que foi a maior dose dos ensaios clínicos. E no beta-bloqueador isso não é diferente. Então aqui eu trago os dados, e não é fácil extrair essa informação, porque nem todos os trabalhos mostram isso. No US Carvedilol, onde a dose alvo era de 25 a 50, a dose média foi 45. Do metoprolol, 148. No Copérnicos, apenas 66% dos pacientes estavam na dose. No Capricórnio, com Carvedilol, apenas 74%. E nos estudos mais novos, como o ênfase e o estudo Paradigm, não tem divulgado qual foi a dose média do beta-bloqueador e de nenhum dos outros medicamentos. Então, será que, de fato, os doentes estavam usando as doses alvo preconizadas pelos estudos iniciais? Provavelmente não, porque são estudos de mundo real. E no mundo real, a gente usa a dose maior possível tolerada pelo indivíduo. E os benefícios da droga estão relacionados à dose do beta-bloqueador, que também seria a segunda forma de analisar esses dados. E esse artigo é bem interessante porque ele faz uma estratificação de acordo com a dose do beta-bloqueador e os desfechos, primário, hospitalização e morte cardiovascular. E vocês observem que o P de interação ele não tem nenhuma diferença estatística significativa, mostrando que, de fato, independe da dose do beta-bloqueador, o benefício que a ivabradina vai determinar. Obviamente que os doentes com frequência cardíaca maior vão ter o maior benefício do que aqueles com frequência cardíaca menor. E existem inúmeras razões para a não utilização.
dos beta-bloqueadores, aqui estão listadas algumas, sobretudo as doenças pulmonares, eu diria que seria a causa mais relevante, mas um percentual bem pequeno. Mas a ivabradina, nesse cenário de doença pulmonar, né, no cenário de diabetes, no cenário da disfunção renal e no cenário da hipotensão arterial, ela não interfere nesses mecanismos, podendo ser usada com bastante segurança. E a gente tem dados extraídos do SHIFT em DPOC, mostrando os benefícios, em insuficiência renal, em diabetes mellitus e em pacientes independentes dos seus níveis de pressão arterial, em quaisquer níveis de pressão arterial, a droga tem o seu benefício, mostrando a segurança e as vantagens da sua utilização. Já finalizando a minha apresentação, o que as diretrizes falam? Diretriz europeia, esquema tríplice, e se o paciente mantém ritmo sinusal com frequência acima de 70, a ivabradina estaria indicada. Diretriz americana 2017, o mesmo esquema tríplice, se o paciente mantém frequência acima de 70, ivabradina entra. E na diretriz brasileira, que é a mais recente, 2019, paciente ritmo sinusal, frequência acima de 70, a ivabradina entraria depois do esquema tríplice convencional. Essas são as recomendações da diretriz, é uma classe 2A, nível de evidência B. E como é que os nossos pacientes, quantos pacientes podem ser beneficiados? Esses são dados do professor Pereira Barreto, que está sentado aqui na frente, que é muito semelhante aos dados que a gente tem lá da UERJ. Aqui a gente tem paciente com frequência cardíaca com mais de 70 batimentos em ritmo sinusal. Em torno de 35% dos pacientes apenas têm indicação de usar o medicamento. Então, é um subgrupo extremamente pequeno, mas que, se você identifica, você deve buscar a indicação. E o NNT da droga é extremamente positivo, e aqui são dados publicados em 2015, o NNT que varia de 10 a 37, são NNTs bastante reduzidos. E, para finalizar, essa meta-análise, que faz uma análise de todas as publicações em insuficiência cardíaca, então ele mostra que, em termos de combinações, né, beta-bloqueador, ARNI e os antagonistas mineralocorticoides, e a combinação tríplice tradicional, que seriam IECA, beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide e ivabradina. Nesses dois cenários, em termos de benefícios de mortalidade total, mortalidade cardiovascular e hospitalizações, essas seriam as combinações mais importantes. Seja ela na mortalidade global, cardiovascular, hospitalização por todas as causas e hospitalização por IC. E esse é um fluxograma desse artigo que é bem interessante para quem não está familiarizado com todos os trabalhos dessa droga. Em termos de custo-efetividade, são dados da diretriz brasileira, mostrando que ela é custo-efetiva, e é um indicador de qualidade assistencial à prescrição da ivabradina na alta hospitalar. E como mensagens finais, então, eu diria que é fundamental que a gente siga as diretrizes de tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é um excelente instrumento de controle de qualidade assistencial. E existem inúmeros modelos que a gente pode utilizar, como, por exemplo, um checklist para manuseio desses pacientes. E a adequação desse tratamento farmacológico é fundamental para melhora de qualidade de vida e redução de morbimortalidade. E a gente deve sempre, então, buscar